hoje. Um bom dia a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bom dia. Olha o Domírio aí. O Domírio é conhecido nosso. O Domírio é de casa, né? Coisa boa. E aí? Me fala assim, então, só para eu contextualizar e aí poder puxar os ganchos melhores, de onde cada um de vocês estão falando, cidade, estado. Bom dia, eu sou o Márcio, eu falo de Santa Helena de Goiás. Opa. Ney, Santa Helena de Campinas. Campinas. César, Mato Leandro. Grosso do Sul, Chapadão. Legal. Santa Inês, Paraná. Coisa boa. Alguém falou aqui em Maringá, Paraná. Nós vamos Santa fazer um Inês, evento. Paraná. Não, mas alguém mandou aqui no chat Maringá, Paraná. No final do ano nós estaremos aí. O Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável vai fazer um evento em dezembro. Depois eu passo mais informações aí para vocês. Bom demais. Eu vou começar aqui a nossa apresentação sobre esse tema que ele é tão importante e da minha estima assim muito elevada, que é o uso de bioinsumos, né? É bastante amplo, tá? É um tema muito amplo mesmo, então a gente poderia, sinceramente, ter um treinamento aqui de alguns dias sobre esse tema, que está até semanas, tá? E aí, a gente precisa, de fato, escolher algumas coisas para falar aqui, porque é um tema bastante abrangente e muito importante, tá? Da minha mais alta estima, e sugiro que vocês também tenham bastante estima por esse tema. Antes de entrar propriamente, a gente precisa entender o negócio, né? Falar de bioinsumos, e aí antes eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. O som tá ok? Tá tudo certo? Estão chegando na tela? Os slides estão passando? Perfeito. Perfeito? Ok. Bom, a gente precisa enxergar os bioinsumos de uma forma um pouco diferente que a gente enxerga os insumos convencionais, mais químicos, né? Ou adubos minerais. Um produto mais químico, né? Pensando em um pesticida ou um adubo mineral, ele não depende tanto de situações ecossistêmicas ou da biologia, né? Você vai aplicar ali o fungicida, o inseticida, etc. E tendo mínimas condições, ele vai exercer a função dele, vai entregar o resultado, ou um adubo mineral. Quando a gente fala de um bioinsumo, é um pouco diferente. A gente está falando de uma coisa viva, né? Então, essa imagem representa a parábola do semeador, onde o semeador foi semeando, e aí ele jogou uma semente em um terreno que era muito raso, a semente não nasceu. Depois jogou onde o terreno era pedregoso, a semente até germinou, mas logo morreu, o sol torrou ela. E depois ele jogou essa semente em um terreno fértil. E aí sim, essa semente prosperou, cresceu e deu frutos. Os bioinsumos é do mesmo jeito. Você precisa aplicar esse bioinsumo em um terreno fértil. Ou seja, você precisa ter um ambiente de produção que propicie com que esse bioinsumo funcione bem. Você precisa ter uma tecnologia de aplicação que propicie que esse bioinsumo funcione bem. Então, de certa forma, ele é mais delicado. E a natureza é delicada também. Então, é muito importante entender esse conceito, porque eu vejo muita gente errando e simplesmente substituindo o químico pelo biológico. Mas a dinâmica é diferente. Entender essa dinâmica diferente é de suma importância para o resultado de longo prazo, tá? Esse slide, quase sempre eu coloco ele, porque é ele que pauta o nosso trabalho, pelo menos o meu lá no Instituto Brasileiro e na nossa empresa de consultoria. Que a agricultura regenerativa, ela é esse ambiente propício para os bioinsumos funcionarem da melhor forma. Porque na agricultura regenerativa, o nosso principal objetivo não é só produzir mais, mas produzir de forma sustentável, eficiente e lucrativa, com 3 objetivos.
produzir alimentos saudáveis, regenerar o solo, os recursos naturais e sequestrar carbono atmosférico e evitar gás de efeito estufa. No fim da linha, isso o produtor aumenta a resiliência a enfrentamento de estresse climático e aumenta o lucro do produtor, que é isso que ele está buscando. Então, dentro desse caminho de agricultura mais sustentável, regenerativa, conservacionista, né, podem escolher o nome que for mais adequado aí para vocês. Existem várias estratégias. As estratégias de médio e longo prazo, que você constrói o seu ambiente produtivo, né? E talvez essas estratégias sejam as mais importantes em ambiente tropical, que são as boas práticas agronômicas, rotação de culturas, consórcio, adubação orgânica de qualidade, pouco revolvimento do solo, menor uso de substâncias agressivas, construção de um perfil de solo sem impedimentos. E aí você faz isso usando o calcário, usando o gesso. E essas estratégias, para nós, elas têm uma fundamental importância. Eu estava nos Estados Unidos na semana passada, e para eles, em algumas regiões, estava em Illinois, é muito diferente. Eles têm um inverno, né, que é bastante frio, né, neva lá e tal, então fica sob gelo. E eles têm no solo muita matéria orgânica naquela região, né, 5% de matéria orgânica, e um solo com uma CTC altíssima, com argila predominante, argila 2:1. Então lá, eles perdem produtividade quando eles não revolvem o solo. E aí uma prática lá que eles estão usando é o strip till, que é você revolver o solo só na linha, só as faixas, né? E aí essa prática está preservando um pouco do carbono e ainda assim tendo boa produtividade. Mas para nós, no Brasil, quando você revolve o solo, você perde o que a gente tem de mais importante para nós, que é a matéria orgânica, né? A matéria orgânica, ela representa aí 60%, 70% da CTC. Então, para nós, ou até mais, dependendo do solo, né? Essas práticas são muito importantes. Agora, hoje, eu vou tratar mais a fundo. Então, é importante que essas estratégias de médio e longo prazo, elas constroem um ambiente produtivo e vão fazer também o bioinsumo funcionar melhor. E elas melhoram o seu ambiente produtivo ao longo do tempo. Que é diferente do que muitos agricultores estão fazendo, né? Que todo ano parece que está mais difícil produzir. É porque não estão implementando essas práticas. Agora, as estratégias de curto prazo, nós não podemos perder ela de vista. Por quê? Nós precisamos produzir. Então, as estratégias de curto prazo é o manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças. E eu digo manejo integrado. E não apenas aplicar o produto, mas entender todo o sistema. O uso de bioinsumos, os estímulos fisiológicos, os cultivares, janela de plantio, tudo isso vai potencializar a planta naquele ambiente que você tem no curto prazo. Então, os bioinsumos, né, eu enxergo ele de uma forma bastante ampla, um conceito mais amplo, e eu vou mostrar ele aqui para vocês. Então, essa aqui é de fato a forma que a gente precisa pensar o nosso ambiente produtivo, né? Então, cuidar para não remover o solo, fazer rotação de culturas, incrementar a biodiversidade, fazer agricultura de precisão para entregar aquilo que, de fato, cada pedaço de solo ou cada 1, 2 ou 3 hectares precisa. Reduzir, na medida do possível, sem perder produtividade, os produtos químicos e utilizar os biológicos. Usar plantas de cobertura, aumentar a biodiversidade do solo, né? E aumentar, em última linha, o carbono que está ali. E tudo isso vai aumentar a eficiência do uso dos bioinsumos. Porque a maior fábrica de bioinsumo que nós temos é justamente quando a planta ela faz fotossíntese, ou seja, ela pega gás carbônico que está no ar, ela pega a luz solar que vem do sol e a água que vem do solo. Então, deixa eu falar um trem para vocês. A planta não come adubo. A planta faz fotossíntese. Tá? E através da fotossíntese, e claro, ela precisa dos nutrientes para a fotossíntese funcionar, ela vai produzir o combustível para o crescimento dela, que são os açúcares. Agora, o que ela precisa? Água, luz e gás carbônico.
e precisa dos nutrientes para que esse processo funcione bem. Mas grande parte da planta vai ser carbono, hidrogênio e oxigênio, que não vai vir do adubo. O adubo é importante, mas a gente também não pode esquecer que a planta está aqui desde muito antes que nós. E se ela está aqui desde muito antes do que nós, na Terra, ela é bastante adaptada a esse contexto que nós vivemos aqui no planeta Terra. E aí a planta tem um negócio bastante interessante, que 30% do dinheiro dela, ela joga fora. Faz sentido? Será que alguns de vocês, ou qualquer um de nós, pegaria 30% do dinheiro que nós temos lá no banco guardado, tirava do banco e botava a fogo? Será que a gente faria isso? O que é esse dinheiro da planta que eu estou falando? O dinheiro da planta é o carbono, são os açúcares, é o alimento dela, que ela faz através da fotossíntese e aquilo que ela usa para crescer, planta e grão. E aí, quando ela faz esse açúcar com dificuldade, né, com clima desafiador, com praga, com doença, e ela consegue produzir esse açúcar, ela joga fora pelas raízes, joga fora entre aspas, pelas raízes, esse carbono, na forma de, o nome é exudados radiculares. Então, 30% daquilo que ela produz, do dinheiro, ela joga fora. Será que faz sentido? Será que a planta ela é menos inteligente? De maneira nenhuma, ela é bastante inteligente. Ela faz isso para recrutar os micro-organismos do solo. E aí, deixa eu falar um negócio para vocês. O solo é o ambiente mais biodiverso do mundo. Não tem nada que tem mais vida do que o solo. Sabiam disso? Se você pegar na tua mão um tantinho assim de terra, tem mais seres vivos ali e organismos do que o número de seres humanos que já pisou na face da Terra. Então, a planta sabe disso, obviamente, e ela recruta alguns desses micro-organismos para trocar serviços com ela. E esses são os micro-organismos rizosféricos. Você também faz isso como ser humano, só que você faz dentro do seu intestino. Quando você está com a sua biologia intestinal desregulada, você não sai do banheiro. Você fica doente. E se os micro-organismos do seu corpo morrerem, você morre também. O que significa? Isso significa que nós trocamos serviços com os micro-organismos. Ou seja, nem tudo aquilo que é vital para nós, nosso organismo consegue fazer. Nós precisamos dessa troca com os micro-organismos, onde a gente entrega alguma coisa, talvez alimento, um ambiente para eles morarem, e eles prestam serviços para nós que o nosso organismo não presta, não consegue fazer. As plantas têm essa troca com os micro-organismos. Então, antes de entrar aqui mais a fundo em produto ou algo específico, o melhor bioinsumo que você pode utilizar é ter em seu ambiente produtivo rotação de culturas, uso de plantas de cobertura, muitas raízes vivas no teu sistema de produção, plantas bem nutridas que vão conseguir fazer bastante seu processo fotossintético e entregar qualidade de exudados radiculares. Esse é o melhor bioinsumo de todos. Agora, é claro que os outros também são muito importantes, necessários no nosso ambiente produtivo. Eu não vou me aprofundar muito nesse, mas esse slide ele mostra que a maioria dos solos no oeste baiano, por exemplo, quimicamente já estão ok. Mas a parte da biologia deles ainda está desestruturada. Ou seja, 90 e tantos % da química está construída. E 40 e poucos da biologia ainda não está. Então é importante colocar um foco nisso, que o produtor vai ter resultado. Quando vocês chegam em uma fazenda e vocês estão atendendo o produtor, é relativamente simples entender se esse produtor tem algum problema ou não de baixa biodiversidade. Porque você faz algumas perguntas para ele. Se ele está com alto ataque de fungos patogênicos, e aí esse aqui é um trabalho, e a forma que foi colocada essas informações é adaptada do professor Fernando Andreotti, que é uma referência em microbiologia, professor de Exalc. Então você chega na fazenda, se
está com muito ataque de fungo patogênico, está com muita doença. Se a lavoura está com muito nematóide. Se as plantas estão com algum tipo de deficiência ou não estão tão bem nutridas. Se cada vez mais aquele produtor utiliza insumos e a produtividade dele não aumenta. E se quando tem uma seca, a lavoura dele sente muito. Eu estava conversando com um produtor, cliente nosso ontem, e ele disse que o milho dele, no final do ciclo, ele teve uma chuva lá no pré-pendão e no pendão, e depois não choveu mais. E ele produziu ali 140, 150 sacos de milho, isso de média. Porque ele construiu um ambiente produtivo que é resiliente. Nessa mesma situação, eu sei que vários produtores vão estar reclamando e perdendo produtividade por causa do clima. Mas deixar o teu ambiente mais ou menos dependente do clima é a nossa parte como profissionais para ajudar o agricultor nesse caminho. E os micro-organismos do solo, que alguns desses micro-organismos você vai inserir através dos bioinsumos, a gente vai entrar especificamente nisso um pouco mais à frente, mas de maneira geral, os micro-organismos do solo, eles têm 3 funções importantes. Eles ciclam nutrientes, tá? Então eles disponibilizam o fósforo, eles mineralizam a matéria orgânica, eles fixam nitrogênio. Então eles são responsáveis também por essa ciclagem de nutrientes, então por que não utilizar eles? E aí existem bioinsumos específicos para isso, para auxiliar na ciclagem de nutrientes. E aí, quando eu utilizo micro-organismos nesse sentido, eu estou bastante eficiente, porque eu não vou ter um efeito deletério, por exemplo, se eu aplicar quantidades muito altas de adubos altamente solúveis. Com bioinsumo, eu tenho um efeito colateral praticamente inexistente. Os micro-organismos estruturam os agregados do solo, né? E estruturar os agregados do solo é o que vai preservar lá dentro carbono, e carbono retém água. E capacidade de retenção de água é capacidade de enfrentar estresse. E eles também interagem com a planta, e aí tem até um negócio que eu vou ter que colocar aí, tá? Porque não está aí, mas eu vou colocar, que é, além de promover o crescimento, eles induzem tolerância a estresse, bióticos e abióticos. Esse trabalho do Barros, ele é extremamente importante para a gente entender, porque toda vez que algum produtor me relata, né, nematóides, eu não consigo pensar em outra coisa senão nisso aqui. Então, aqui mostra que, conforme você aumenta a infecção de nematóides, obviamente se diminui a produtividade. Só que e aí foi um estudo feito pelo Barros, tá, em 2022, um estudo recente, conforme você aumenta a biodiversidade, e aqui a gente está falando de soja, mas isso aqui serve para milho, para qualquer cultura. Conforme você aumenta a diversidade de micro-organismos, obviamente, você aumenta a competição. E aumentando a competição, você aumenta a produtividade e você diminui a infecção. Então, é claro que quando você tem uma infestação de nematóides severa, você precisa sim utilizar o nematicida químico para que a sua planta consiga se desenvolver. Só que você também precisa tratar a causa. E você percebe que o nematóide é simplesmente uma consequência de um desequilíbrio biológico. Então, utilize sim o químico, mas hoje, no mercado, salvo engano, os produtos biológicos para nematóide já têm um mercado maior do que os produtos químicos, por, de fato, entregarem mais eficiência e uma construção de longo prazo. Então, tem alguns organismos, por exemplo, que atuam no enfrentamento de nematóides, que são saprofíticos, que sobrevivem na matéria orgânica e você vai inoculando eles no solo ao longo do tempo. Só que não pensa só no produto, mas sim aumentar a produtividade. Qual planta de cobertura eu posso inserir nesse sistema que não vai ter fator de multiplicação para esse nematóide? É isso que a gente tem que pensar. E qual biológico eu vou tratar essa planta de cobertura para potencializar a ação dela? Como eu vou aumentar a biodiversidade desse solo e diminuir a infecção? Esse tem que ser o nosso raciocínio. Entrando aqui mais especificamente, né, de forma aplicada, né, no uso de bioinsumos, existem
mais ou menos aí 4 linhas de trabalho. Só que uma coisa que vocês precisam pensar e entender é, uma coisa é a legislação brasileira que precisa lá registrar de tal ou tal modo. Outra coisa é o posicionamento das empresas. Cada empresa tem um posicionamento estratégico para o seu produto. E aí isso envolve marketing, isso envolve estratégia, mercado, que vai posicionar com uma narrativa. E eu entendo isso, porque eu já trabalhei em empresa de insumos, a maior empresa do mundo de bioinsumos, eu trabalhei lá durante 5 anos. Então, eu sei que eu vou dar um exemplo para vocês. O níquel, tá? O níquel, ele tem um efeito em redução de etileno. Só que ele também tem um efeito no metabolismo do nitrogênio. E aí a empresa vai olhar de forma estratégica como você vai posicionar. Porque não tem como na natureza. Eu vejo muitos professores, pesquisadores, professores de Deus, né, tentando cravar na pedra a função de um nutriente ou de um micro-organismo. A gente está no meio da natureza, cara. Então, cada organismo, ele presta vários serviços. Mas não significa que você vai lá no produtor e falar de tudo. Porque também o produtor vai ficar confuso. Você tem que ser estratégico e falar sobre a forma que a tua empresa está dizendo para você posicionar esse produto e a forma que faz mais sentido para resolver um problema específico do produtor. Mas a verdade é que os organismos prestam vários serviços e não apenas um. Entenderam? Então, separando em grandes classes, mas entendendo que tudo isso se comunica, existe o controle biológico, né, que é um organismo utilizado com o objetivo de controlar certa praga ou patógeno, e aí exemplo, a Bovéria baciana, Metarrhizium, Bacillus subtilis. As comunidades funcionais, que são grupos de micro-organismos com múltiplas funcionalidades, que têm múltiplos efeitos também, que é um tipo de bioinsumo. Existem os solubilizadores, inoculantes, bioestimulantes, que eu botei tudo isso como uma classe só, que são os micro-organismos utilizados para disponibilizar nutrientes para as plantas, tá? Ou, de certa forma, estimular o crescimento delas. Por exemplo, o Pseudomonas, o Bacillus subtilis, e também organismos que induzem tolerância. Tolerância a estresses bióticos e abióticos, como, por exemplo, né, o Bacillus aryabhatae, a Poconia clamidospora. É mais ou menos essa visão aí de longo prazo. Então, a gente vai entrar um pouco aqui, dar uma pincelada, né, porque é um assunto bastante extenso, no controle biológico, né? E aqui são alguns organismos que atuam no controle biológico. Existem muitos outros que as empresas, as indústrias estão prospectando nas florestas, etc., que já fazem esse controle biológico natural, mas que ainda não são produtos comerciais. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que um exemplo, né? E eu quero usar esse exemplo para vocês... Opa. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim, Augusto. Beleza. Então, uma coisa que vocês precisam compreender muito bem é esse exemplo que eu vou trazer para vocês, olhando para controle biológico. Um exemplo, né, o mofo branco, o esclerotina e esclerótino. E aí, deixando claro aqui que eu não sou o dono da verdade, estou longe de ser. Nós temos eu estudo, né, a gente tem a nossa consultoria e tudo mais. Também não sou especialista em fitopatologia ou coisa do tipo, mas nós enxergamos o sistema, tá? E é assim que nós trabalhamos. E os nossos clientes estão tendo aí bons resultados, tá? Mas, obviamente, eu também posso cometer aqui equívocos e isso é normal e a gente está aqui para evoluir. Espero poder contribuir com todos vocês. Bom, quando a gente está no mercado, o mercado olha muito para isso aqui, ó. Na verdade, para isso aqui. Basicamente, todo o mercado olha para o patógeno. E todas as estratégias estão envolvidas aqui. Para que uma doença, por exemplo, ela prospere, a gente precisa de uma planta que é um hospedeiro suscetível, um ambiente favorável e um patógeno virulento. E aí, quando você aplica um produto químico, por exemplo, um fungicida, você está tomando um patógeno. Agora, quando você utiliza, por exemplo, um produto biológico que induz resistência, você também atua na planta. E, de certa forma, você não prejudica o ambiente.
e preserva a biologia. Então, por exemplo, o mofo branco, né, ele é uma praga, assim, uma doença muito importante, tá? Estima-se que cerca de 27% da área do Brasil está infestada com o mofo branco, né? E o potencial de perda é muito grande. E a cada porcentagem a cada ponto percentual, né, de infestação que você tem, de incidência de mofo branco, você perde 17 quilos de sacos de soja por hectare. Tá? E aí, esses são os escleródios, que são as estruturas reprodutivas desse mofo branco. E aí, germinando, eles dão origem ao apotécio. Tá? Então, isso aqui é bastante importante para nós, para a gente entender o que vem a seguir. Tá? Bom, como eu já disse para vocês, o triângulo da doença, ele precisa de uma planta suscetível, e aí, através dessa planta suscetível, a gente consegue atuar nela. Como, por exemplo, induzindo resistência, como, por exemplo, aumentando a competição. No patógeno, por exemplo, a gente consegue ter efeitos de antibiose, de parasitismo. E no ambiente, se eu consigo, por exemplo, através do bioinsumo, e é como eu disse para vocês, que os bioinsumos, eles têm capacidade de prestar vários serviços, como promover crescimento. Então, às vezes, o mesmo bioinsumo que faz o controle biológico, ele também promove o crescimento. E se eu promovo o crescimento, a minha planta explora mais o ambiente produtivo. E se eu induzo uma tolerância a estresse abiótico, eu também estou, de certa forma, interferindo não no ambiente propriamente dito, mas em como a planta encara esse ambiente. E aí eu trabalho no triângulo da doença de uma forma mais completa do que olhar apenas aqui o patógeno. Então, esse trabalho, e aí eu fiz questão de estampar aqui nome de produto comercial, mas é do livro Bioinsumos da Cultura da Soja, um livro bastante interessante. E aqui a gente consegue ver os escleródios e apotécios de Scarlatina sclerotia infectados por tricoderma. Tá? E aqui, de fato, entender o potencial elevado que essas ferramentas, e aí eu sei que vocês têm tricoderma aí para vender, uma ferramenta muito boa, que diminui a germinação carpogênica, os escleródios e aumenta a porcentagem de escleródios inviáveis. E aqui foi feito alguns trabalhos com alguns organismos. Então, esse BA é o Bacillus amyloliquefaciens. O BV é o Bacillus velezensis. O BT é o Bacillus thuringiensis. O BS é o Bacillus subtilis. O BP é o Bacillus púrmero. O TH é o Trichoderma raisianum e o TA é o Trichoderma asperellum. Então você percebe que bacilos e tricodermas fazem um bom serviço nesse trabalho com o mofo branco. E aí, é claro que isso tem que ser olhado também a nível de cepa. E eu não vou entrar nessa seara aqui hoje, tá? Mas cada cepa também vai ter um tipo de atuação diferente. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é o potencial de bacilos e tricodermas nesse manejo integrado aí de doenças, né? E aí, como uma sugestão, nesse livro dos bioinsumos na soja, é uma sugestão que eu gostei bastante, a gente consegue entender que esse azulzinho aqui é a entre-safra. E a gente está olhando aqui talvez o que seja mais comum e corriqueiro no Brasil, que é uma primeira safra de soja, uma segunda safra de milho ou sorgo, né? Onde, se possível, e aí vai ter situação que a gente não vai conseguir fazer isso, mas ter alguma cultura de cobertura no solo no inverno, e uma planta não hospedeira, e uma planta que está crescendo raiz. Então, uma estratégia é, nessa segunda safra, utilizar um milho consorciado com braquiária. Ou, agora, existem algumas iniciativas com crotalária, por exemplo, ou com tamani. E aí, depois que você colhe o milho, aquela cultura fica ali se desenvolvendo. E aí, quando você entra na safra principal, por exemplo, a soja, no início da cultura, você utiliza fortemente os bioinsumos e o controle biológico.
um excelente momento que a gente faz com os nossos clientes, sempre no suco de semeadura, nós aplicamos muitos bioinsumos, porque é a oportunidade que nós temos de colocar esses bioinsumos em um ambiente favorável ao desenvolvimento deles, que é no solo. Então a gente coloca assim 5, 6, 7 bioinsumos, claro, dependendo de cada necessidade, mas a gente faz isso de forma consistente no suco de semeadura. E depois, no início do desenvolvimento, aplicações via folha desses bioinsumos, para que eles já trabalhem nesses fungos e bactérias patogênicos. E aí depois, mais à frente, no desenvolvimento da cultura, precisa fazer um controle químico aí para ajudar nesse balanço, nesse manejo integrado aí de pragas e doenças, né? Esse aqui é um ciclo interessante. Aqui está uma maçã, mas poderia ser milho, qualquer planta, tá? Tanto faz. O lugar mais fácil de você erradicar uma praga ou os biológicos ou bioinsumos atuarem é na sobrevivência desse patógeno, tá? Então, por exemplo, o escleródio, né, do mofo branco, ele vai sobreviver ali nos restos culturais. Ou, por exemplo, ovos de nematóides que estão no solo. E aí, ali, os bioinsumos eles são bastante responsivos. Quando você está na infecção já aqui, aí o controle biológico, a indução de resistência, ela já é um pouco mais complicada. Aí, de fato, o que vai trazer algum efeito é a aplicação dos pesticidas químicos, né? Então, uma frase boa para vocês anotarem aí é que, de maneira geral, os produtos biológicos atuam de maneira mais eficiente na sobrevivência do patógeno. Então, a doença que você tem problema, entende qual que é a época de sobrevivência e onde que ele está. Porque ali, quando ele está fragilizado, entre aspas, é o melhor momento para a gente atacar ele. E muitas doenças de final de ciclo, as infecções acontecem no início do desenvolvimento. Então a gente precisa estar bastante atento. Por exemplo, se a região tiver históricos aí com doenças, você já analisa e entende qual que é o organismo o biológico que vai controlar e qual que é a fase, né, e onde está esse patógeno no período de sobrevivência, para que você consiga atacar ele da melhor forma. Então aqui, por exemplo, né, a gente pensando aqui no mofo branco, no ciclo da doença. Então, a fase de sobrevivência é quando os escleróides do fungo estão nos restos da planta e do solo. E aí depois, esse escleróide germina, produz os apotécios, e aí os ácidos são ejetados pelo vento, e aí quando chega nas pétalas florescentes, aí começa a causar um problema sério aí para vocês. Mas, se a gente conseguir atuar muito forte aqui, na sobrevivência, e diminuir essa germinação, por exemplo, e produção de apotécios, todo esse ciclo vai ser atenuado para nós. Por exemplo, né, aqui é um exemplo de tricoderma nos restos culturais da cultura do milho, e a tricoderma ele ajuda no controle de stenocarpella, tá? Então, é um dos exemplos dessa atuação. E aí o controle biológico, né, ele também tem que levar em consideração as culturas do sistema, como eu sempre digo para vocês. E um fator muito importante é a construção de solos supressivos. Tá? O que é um solo supressivo? Você pega dois solos de lugares próximos, bem semelhantes. E aí você inocula ali com um patógeno. Vamos pensar, Rhizoctona solane. E aí, em um solo, um vasinho, a planta vai morrer. E no outro, a planta vai viver. E os dois têm a mesma quantidade de patógeno. Qual que é a diferença de um solo para o outro? A supressividade. Isso já está comprovado em vários trabalhos científicos. Que a supressividade ela é muito importante e possível. Então, aqui esse trabalho, por exemplo, ele mostra que conforme você vai utilizando a braquiária, então, após o terceiro ano de braquiária, você reduziu a germinação carpogênica de escleróides, de esclerotina e esclerótilo.
incubados em solos cultivados com braquiária. Olha só. Então, uma planta de cobertura, trabalhando o sistema e reduzindo também. E de certa forma, isso é uma forma de controle biológico, né? E um conceito muito importante que eu sugiro que vocês estudem é o Niche Overlap Index, que é a sobreposição de nicho. Basicamente, isso significa o seguinte, que existem algumas bactérias, alguns organismos, que não necessariamente eles vão controlar, parasitar, matar, predar algum tipo de patógeno, tá? Mas eles podem competir pelo mesmo nicho, ou seja, pelos mesmos alimentos, pelo mesmo espaço. E aí, quando eu tenho essa competição, eu diminuo. Então, por exemplo, aqui são faixas de bacilos subtilis e com alguns patógenos. Então, você percebe que quando o bacilo se desenvolve, os patógenos recuam. Porque tem essa... É como se você fosse numa mesa de jantar. Tá? Pensa numa mesa de 10 lugares. As pessoas vão comer ali. Aí você tem as pessoas ali que você gosta e as pessoas que você não gosta. Quanto mais pessoas que você gosta ali, menos lugar cabe para as pessoas que você não gosta. Isso é o resumo do Niche Overlap Index, que é, cara, o índice de sobreposição de nicho. Que isso é muito importante dentro do controle biológico ou do entendimento da biologia do solo. Aqui, por exemplo, eu trago um exemplo de um cliente nosso que faz a compostagem na fazenda dele, mas você pode, se vocês tiverem algum organo mineral para vender ou não, né, mas o meu papel aqui é ser técnico, dizer que um adubo orgânico de qualidade aí pode ser um organo mineral, pode ser uma compostagem, pode ser talvez um esterco, alguma coisa assim, ou até também algum produto que tenha líquido ou não, que aumenta a biodiversidade, são comunidades funcionais. Então, a gente fez uma análise metagenômica no composto, tá? E olha a quantidade de organismos. Então, olha aqui, bacilos, né? Bacilos aminoquefáceos, azospirilo, até o próprio bradyrhizóbio. Olha a quantidade de micro-organismos. Isso aqui é só um pedaço dessa análise que a gente está levando. Então, será que essa quantidade de micro-organismos também não vai potencializar essa sobreposição de nicho, né? Essa disputa por alimentos, e também vai diminuir a incidência de doenças, por exemplo, né? Então, quando a gente olha para os micro-organismos, né, bacilos, né, de maneira geral, eles são bastante eficientes, não só no controle de doenças, mas com várias funcionalidades. Eu elenquei aqui alguns pontos que tornam ele tão importante. Eles colonizam raízes, caules, folhas, frutos, a planta inteira, tá? Não é reportado como um patógeno, então não vai prejudicar. É um anaeróbio facultativo, forma endosporos, que é uma estrutura de resistência, crescem rapidamente, tem uma plasticidade fenotípica grande, produzem metabólitos com ação antibiótica, esses metabólitos é muito importante, eu vou entrar aqui a fundo, e produzem diversos tipos de metabólitos. Esses metabólitos, eles conferem, prestam vários serviços para a gente, tá? E aí, por exemplo, vamos entrar aqui, não muito profundo, mas dar uma pincelada, do bacilo thuringiense também, que é uma bactéria bastante utilizada. Ela é esporulante e é aeróbia, é um gram-positivo, né? Ela produz inclusões proteicas e aí que vai ser tóxica a essas pragas. E é um ponto importante, que o pessoal da Embrapa bate muito, né? Tem um alto nível de especificidade, e esse alto nível de especificidade vai definir qual tipo de proteína produzida por ela vai controlar qual tipo de inseto. E é um negócio interessante, se vocês pesquisarem aí, existe um tratamento de câncer sendo desenvolvido à base de bacilos thuringienses. Um tipo de bacilos thuringienses, ou alguns tipos, foi descoberto que eles
comem ou degradam, né, células cancerígenas. E muitos dos organismos que você tem no teu intestino são aqueles mesmos que você joga na lavoura. Então você percebe que há uma conexão entre a lavoura, entre a saúde humana, né? E agora, olhando um pouco para a indução, né, de tolerância, aqui há alguns organismos que prestam esse tipo de serviço. E por que é muito importante a gente induzir tolerância, né, induzir resistência na planta, né? Porque quando a gente só fica... o fungicida, ele é importante. Mas se você só depende do fungicida, é um problema. Porque o seu ambiente vai ficar cada vez mais doente e o custo do produtor cada vez mais alto e o lucro dele cada vez mais baixo e aí uma hora ele quebra. E aí o seu cliente não existe mais. Então, a gente precisa cuidar do produtor rural. E olha só, a maioria dos fungos são necrotróficos, ou seja, eles sobrevivem em tecido morto. E aí, em tecido morto, o fungicida vai ter pouca eficiência. Fungicida não é barato. A eficiência dos fungicidas, naturalmente, por serem produtos químicos, elas caem ao longo do ano, do tempo, né? Os fungicidas eles não são sistêmicos, no sentido de translocar na planta inteira, de subir, né? Quer dizer, de descer, né? Talvez ele até suba um pouco. Mas é no bacheiro que a gente não consegue atingir depois que a planta cresceu bastante. E boa parte da produtividade, aí não pensando em milho, mas aqui pensando em soja, né? Tá no terço inferior. E as cultivares estão cada vez com um ciclo menor. Então, isso mostra para nós a importância de trabalhar o manejo integrado de doenças. Então, aqui, por exemplo, mostra que os fungos biotróficos, eles são de menor importância na cultura do milho, e os necrotróficos são mais importantes. Então, é importante a gente ativar essa defesa da planta. E os micro-organismos têm alguns bioinsumos que prestam esse serviço. É importante que vocês entendam que a planta não é um ser totalmente indefeso, que a planta conseguia produzir, né, e existir mesmo antes de ser inventado o fungicida. Então, ela tem um mecanismo de defesa. Assim como nós, seres humanos, cara, você também. Você tiver com uma dorzinha de cabeça qualquer, ele não precisa ir logo tomando remédio, não, cara. Seu corpo consegue recuperar. Se você faz um cortezinho, seu corpo consegue recuperar. Mecanismo de defesa. E a planta tem 4 mecanismos de defesa, basicamente, que é a barreira física, a barreira bioquímica, a redução do substrato para patógeno, que está exemplificada aqui na teoria da eutrofobiose. E quando eu tenho uma planta bem nutrida, e aí vocês precisam nutrir bem suas plantas, e aí, nesse sentido, aplicações de micronutrientes via folha vão ajudar, principalmente zinco, manganês, cobre, molibdênio, boro, vão ajudar nesse equilíbrio nutricional e menor substrato para o patógeno, que é alimento para ele. E a planta também consegue produzir enzimas de defesa. Então, se a planta tem todo o mecanismo de defesa, por que eu não vou aplicar algum bioinsumo ou uma substância também que pode ser sintética para potencializar essa defesa natural da planta? Dentro da indução de resistência, existe um negócio muito importante chamado efeito priming, tá? E esse efeito priming, ele é importante por quê? Porque tem gente que fala, eu vou ter gasto de energia quando eu aplicar o indutor de resistência. Mas, cara, dependendo do indutor de resistência ou do bioinsumo, você não tem esse gasto de energia. Porque você aplica o indutor, a planta guarda aquelas células ou aquelas substâncias, melhor dizendo. E quando a planta recebe um ataque, a estratégia de defesa dela, que ela já estava em estado de alerta, é potencializada, ela responde mais rápido. E as proteínas que ela tem dentro dela, que consegue identificar que tipo de ataque que ela está recebendo e iniciar a produção de compostos de defesa, por exemplo, é acelerada, ganha eficiência. E você precisa fazer a indução de resistência antes de entrar o patógeno. Por quê? Olha só, essa aqui é uma planta, tá? Eu trabalho aqui de 2007, onde essa planta aqui, ela foi colocado nela um patógeno que tem a proteína de virulência que inibe a formação de ácido salicílico, que é um hormônio que regula a estratégia de defesa da planta. Ou seja, o patógeno, alguns patógenos, eles têm a habilidade de desligar, entre aspas, o sistema de defesa da planta.
Então, quando a gente tirou essa capacidade do patógeno, olha como é que a planta enfrentou muito bem a doença. Então, se eu ativo a indução dela antes do patógeno entrar, eu consigo atenuar o efeito. E por que eu cravo para vocês que a indução de resistência é boa e aumenta a produtividade? Claro que dependendo dos produtos. Porque os trabalhos mostram, eu poderia mostrar uma tabela gigantesca, mas eu preferi resumir, que o metabolismo primário, que é aquele que faz a fotossíntese, entrega para a planta energia, e o metabolismo secundário, aquele relacionado a esse enfrentamento de doenças, quando você faz uma indução de resistência, de tolerância, com um bioinsumo, por exemplo, por causa daquela série de efeitos que ele tem, muitas vezes eu vou potencializar o metabolismo primário, eu vou aumentar a fotossíntese, vou aumentar a entrega de energia. E a indução de resistência, muitas vezes, ela está relacionada a isso, e menos ao metabolismo secundário. Então, por isso que a gente consegue esse incremento. Tá? Então, aqui também daria para entrar bastante profundamente, mas eu acho que a gente não tem tanto tempo, mostrando, de fato, todas essas interações e a forma que a planta interage com os bioinsumos, com os micro-organismos, entregando N serviços de indução de tolerância, de fornecimento de nutrientes, tá? Que é o tema que a gente vai entrar agora, né, nesse fornecimento de nutrientes. Então, um conceito importante nós temos que ter: manejo integrado de doenças, manejo integrado de pragas e manejo integrado de nutrientes. Então, o manejo integrado de nutrientes não é só isso aqui, ó. Uso racional de fertilizantes. Fontes alternativas de fertilizantes. Qual que é o fertilizante que você tem especial, de liberação gradual? Como você consegue conservar o solo, rotacionar culturas que vão entregar nutrientes, fazer análise de solo com qualidade, a qualidade biológica, inoculantes biológicos. Então, é um entendimento mais macro do que é levar nutrientes. Não é só jogar o adubo lá. Tá? Esse aqui é um exemplo da colonização de fungos micorrízicos arbusculares. Então, a capacidade da raiz de explorar o ambiente e de pegar nutrientes, água, ela é extremamente potencializada quando tem um ambiente que favorece a colonização de fungos micorrízicos, por exemplo. E aí, o que se fala muito no mercado é justamente, né, o fornecimento de fósforo. E eu vou falar um tempo para vocês meio assustador, tá? Sabia que tem 40 bilhões de reais, aí não é raiz, é reais, escrevi errado, de fósforo em poupança nos nossos solos? Anos e anos socando fósforo no solo, adubo fosfatado. E o fósforo, ele se adsorve, né, no nosso solo. A gente tem muito óxido de ferro, e aí prende ali o fósforo, ele também fica preso de outras formas. Mas o fósforo é muito importante, obviamente, tanto é que você sabe, quando você aplica fósforo, a planta produz mais. Porque o fósforo está relacionado à energia, vigor de planta, maturidade, uniformidade de grãos, construção de raízes novas, e aí, consequentemente, mais tolerância a estresse e mais potencial produtivo. Nós precisamos fornecer esse fósforo, na maioria das culturas, né? E aí no milho não é tão diferente, praticamente 70% até o florescimento. Então, se eu tenho esse tanto de fósforo no solo, será que eu não posso utilizar ele de uma forma melhor? Com certeza, né? E aí, nesse cenário, nesse sentido, existem os micro-organismos relacionados à ciclagem do fósforo. Como, por exemplo, os fungos micorrízicos, os micro-organismos solubilizadores de fosfato, micro-organismos mineralizadores de fosfato. Então, por exemplo, né, a gente tem os ácidos orgânicos, que são produzidos por alguns micro-organismos, e esses ácidos, por exemplo, o ácido glucônico, oxálico, que dissociam o fósforo do ferro. E tem também algumas bactérias, por exemplo, bacilos, que formam biofilmes que complexam esses nutrientes. E tem também o meio dos sideróforos. Tá? Aqui são alguns organismos, por exemplo, aqui os bacilos subtilis, o próprio tricoderma, ele tem também um pouco dessa função, né, as pseudomonas, algumas pseudomonas, e alguns ácidos orgânicos que elas produzem, e aqui os autores, que são responsáveis por solubilizar fósforo no solo. E aqui também mais alguns organismos que possuem essa função de entregar fósforo. Para finalizar, eu quero trazer um pouco do olhar de mercado
para mostrar para vocês o quanto que é importante vocês olharem para esse mercado. Primeiro, o Brasil é referência, que é uma pesquisa da McKinsey, tá? Uma pesquisa global, que diz que o Brasil é líder no uso de controle biológico, líder no uso de bioestimulante e líder no uso de biofertilizante. Então, estamos caminhando para uma agricultura cada vez mais sustentável. E por que a gente usa tanto bioinsumo? E eu vou te falar, eu estava nos Estados Unidos, cara, e eles não têm tanta necessidade lá, porque eles têm muito menos praga, muito menos doença, então a nossa agricultura é muito mais complexa. E por que o produtor está usando? E a indústria está crescendo? É porque funciona. Então, olha só o aumento, esse aqui está até um pouco desatualizado, preciso pegar um mais novo, do uso de defensivos biológicos, né? Olha como é que ele veio crescendo, a formação de registros. E olha só, esse aqui já é do Banco Mundial, tá? Onde a taxa de crescimento... Então, olha só, por que eu estou falando isso para vocês? Inseticida, fungicida, herbicida, semente é um mercado grande, importante, mas vai crescer muito pouco até 2027, 3 a 4%. NPK, nutrição, especialidade, vai crescer um pouquinho mais, 5, 6. Olha bioinsumos, 14%. Então é aqui, claro, tem que vender tudo aí que tem para vender, mas os bioinsumos vão trazer possibilidade de vocês atuarem muito bem nesse mercado, tá? Então, para finalizar, eu quero deixar essa frase que diz que quando você usa o bioinsumo, você está com, por exemplo, se você está com uma dor de cabeça e você toma um remédio para dor de cabeça, você vai ter algum efeito colateral. Só você pegar a bula que você vai ler. Mas se você descobriu que você dá uma corridinha uns 5 km e a tua dor de cabeça passa, você vai ter efeito colateral positivo. E quando você utiliza o bioinsumo, você tem um efeito colateral positivo. E você contribui com um todo, com uma agricultura mais sustentável com a sociedade. E aí John Nash, que é o ganhador de prêmio Nobel, ele diz que o melhor resultado é obtido quando todos do grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. E quando vocês utilizam bioinsumos, vocês estão fazendo o que é melhor para vocês, o que é melhor para o produtor, o que é melhor para o produto e o que é melhor para a sociedade. Muito obrigado, meus caros. Estou à disposição para eventuais dúvidas. Perfeito, Augusto. Como sempre, muito bem explicado, né? E a gente já começa com as perguntas aqui no chat. O Alex Matos, ele questionou qual molécula do fungicida que interfere no biológico? O Marcos perguntou isso aí, né? Alex Matos. O Alex, tá. Qual molécula de fungicidas interfere no biológico? Isso é um ponto muito importante. Então, cada empresa, ela vai ter que fornecer os biológicos que ela tem, e aí talvez em parceria com as empresas de químico, qual é a compatibilidade, porque isso é muito... não tem como você cravar. Então, por exemplo, até nos bioinsumos, você pode falar que algumas cepas de micro-organismos diferentes, quando você coloca junto, elas se prejudicam. Algumas cepas de bacilas, por exemplo, que são colocadas junto, elas podem se prejudicar com tricoderma, etc., ou com outros organismos. Então, até os organismos biológicos podem se prejudicar ou se potencializar. Então, essa informação ela tem que vir das empresas, da indústria, sobre essas compatibilidades, tá? Então, não tem como eu cravar para você aqui quais são as moléculas que interferem, porque isso vai depender de formulação, vai depender de qual organismo, e até entre organismos biológicos a gente tem essa interação, tá bom? Obrigado pela pergunta, Alex. Dagoberto, meu amigo Dagoberto, como é que você tá, meu caro? Firme e forte? Fiquei ausente por 2 semanas, né, Andressa? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. A gente já estava sentindo tua falta, Dagoberto. Tua figurinha carimbada aqui com a gente. Satisfação em vê-lo, meu amigo. Sempre bom te ver aí, cara. Obrigado. Eu vou aproveitar, abrir a porteira, deixa eu começar a perguntar, então. Vou fazer 3 perguntas para você, né? 3 comentários que faço para a gente. Se tem algum trabalho já feito aí, nessa linha de bioinsumos, nesse controle das pragas, né, que está em evidência na silvicultura. Uma coisa, se tem efeito, não. A segunda, nessa fase de sobrevivência, o uso do bioinsumo, você usa ele no solo ou via aérea? Terceira aplicação. Terceiro, pensando na matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica,
efeito do pH, efeito da solubilidade. Então, maior riqueza biológica no solo, maior retenção de água, maior incidência de hidrogênio, mais retenção, o pH vai ser alterado. Não seria o uso, eu utilizar de forma sistemática fosfatos parcialmente solúveis, em vez de usar só solúveis? Excelentes perguntas, como sempre, Dagoberto. Obrigado. E, sim, primeira pergunta. Nós estamos com um trabalho em um dos maiores, nós, as consultorias, um dos maiores produtores de citros do Brasil. E aí a gente começou a observar uma tolerância, né, um enfrentamento muito melhor ao greening. E aí a gente queria entender o que estava acontecendo. A gente fez a aplicação lá de composto orgânico durante 4 anos. E aí, qual que é a substância do composto orgânico que a gente acha que trouxe esse efeito? Os ácidos úmicos. Então, a gente encontrou na literatura trabalhos mostrando que os ácidos úmicos aplicados em citros reduzem a severidade do greening. E também, junto com isso, alguns trabalhos com indutores de resistência. Então, você trabalha no solo, levando bastante substância umificada, e aí depois você atua na planta com indução de resistência. Isso tem se mostrado um caminho muito promissor. Então, a gente está lá com 2 talhões, e um talhão que está sendo feito isso, a planta está sentindo muito menos, e o outro, a planta está tudo encrostada. Então, é um caminho bastante promissor nesse sentido. Para atuar na sobrevivência com produtos biológicos, então, por exemplo, quando a gente fala de soja, né, a gente tem aplicação no suco, né? Importante aproveitar esse momento. E aquelas primeiras aplicações que você faz no vegetativo, a planta ainda ela está pequena, né? Então você vai pegar na planta, você pega bastante no solo. Então são 2 momentos, né? O momento no suco e o momento no início do desenvolvimento da cultura. E a terceira pergunta é em relação aos fosfatos, né? Não tão solúveis, né? Ou fosfatos naturais. Existem bons fosfatos aí no mercado, e quando você tem um solo rico e biodiverso com biologia, você aumenta a eficiência dele, e precisa entender, porque existe bastante diferenciação desses fosfatos em relação à eficiência. Então, você tem fosfato com mais ou menos eficiência. Precisa entender os trabalhos desses fosfatos e o objetivo. Agora, com certeza, quando a gente consegue aplicar e levar para o solo um adubo que ele vai ter uma liberação mais gradual, muitas vezes é um bom caminho, viu? Tem uma pergunta aqui no chat, né? Isso, do Rogério. O Rogério também é figurinha carimbada e sempre traz perguntas muito boas. Legal. O que você me fala da utilização de micronutrientes no manejo além da nutrição fisiológica e defesa das plantas, em relação em relação ao ambiente com micro-organismos do solo? Exemplo, ajuda a aumentar a flora. Bom, seguinte, o que vai ajudar a aumentar biologia no solo é exudado radicular. Então, para que você tenha exudado radicular, né, que é a planta podendo botar carbono ali, ela precisa estar bem nutrida. Então, é claro que esses nutrientes, eles vão ter esse funcionar. Então, não necessariamente um efeito direto no solo. Agora, uma coisa que é clara também é que quando você tem uma complexidade, né, você tem nutrientes em bom nível no solo, você aumenta a permanência do carbono, tá? E, além disso, esses nutrientes como o cobre, o boro, o zinco, o manganês, eles estão altamente relacionados à defesa das plantas. Então, por exemplo, o cobre, ele participa do receptor do ácido salicílico, né, que vai dar um start na estratégia de defesa da planta. Então, quando você tem uma planta bem nutrida de cobre, e essas aplicações aí são importantes, né, para você fazer um ajuste fino, porque a dinâmica dos micronutrientes no solo é complexa. Então, eu gosto muito daqueles complexos nutricionais com boas formulações aplicadas ao longo do ciclo, né? O Jackson, fica à vontade. Oi, Augusto, bom dia, pessoal. Eu só queria fazer um adendo com relação ao uso de biológicos, sobre os paradigmas que estão sendo quebrados hoje na nossa linha comercial, no nosso ramo, né?
Eu trabalhei toda a minha vida com químicos, trabalhei principalmente com cultura do algodão. E fiz um acompanhamento muito forte em cima de bachilo, né? Os podridão do bachilo, com bacillus subtilis. E como o produtor ele começa a conciliar e entender a importância do biológico, porque o químico ajuda muito, é muito imediatista, né? O produtor é imediatista. E quando você começa a trabalhar o biológico, que é gradativo, é uma coisa que requer tempo, requer aplicações sucessivas, aí você vê o benefício e como conseguir as coisas, né? Falando em bacheiro de algodão, o benefício que você tem com o uso de biológico mais o controle químico é, como é que se diz, você mostrou aí o quanto subiu, né? O quanto aumentou o nível no consumo do Brasil, né, com relação à agricultura do Brasil. Então, isso traz uma visão muito boa de como está indo o produtor brasileiro, de que direcionamento ele está tomando com relação à conscientização do uso de biológico. Não puxando pelaquela questão do natural, não, mas do eficiente, né, do que a gente precisa como fazer. Na cultura do milho, principalmente aqui, que a gente trabalha muito com o milho aqui, a gente vê o quanto foi difícil entrar com fungicida no milho, quanto mais trabalhar o biológico. E hoje é uma realidade. A mudança de paradigma ela é muito clara, ela é muito, muito visível em relação às grandes áreas, às grandes produções, né? Hoje os grandes produtores eles fabricam seus biológicos. Né? Então, só queria fazer esse comentário, e isso é uma coisa que chama muita atenção. Eu trabalhei na Bahia, quando estava começando a JCO Consultoria, o JCO estava começando a sua indústria de biológico, e eu acompanhei o crescimento dele. E hoje é uma realidade lá na região. Né? Você falou aí no Luiz Eduardo Magalhães, então conheço muito bem aquela região e sei muito bem como foi difícil implementar biológico para aqueles produtores tão resistentes. E hoje é uma realidade. Obrigado, Augusto. Obrigado pela palestra. Tá? Eu que agradeço, Jackson, e realmente, no nosso ambiente tropical, os bioinsumos, eles têm uma eficiência muito alta e uma importância do nosso sistema muito alta. Então, é isso que você falou, se não desse mais lucro para o produtor, não estava avançando. Só está crescendo porque dá lucro, né? E é assim que funciona mesmo. Obrigado aí pelo comentário, cara. Perfeito, então, pessoal. Acredito que para hoje era isso, né? Perguntas bem eficientes e bem diretas ao conteúdo. Agradecemos mais uma vez o Augusto pela sua participação aqui com a gente. Lembrando que é sempre bem-vindo, né? As nossas Uniproduces, a nossa equipe gosta muito do seu trabalho e dos seus treinamentos. E agradecer também aos nossos consultores que estão sempre aqui presentes. E o conhecimento é base para tudo, né? É só assim que a gente vai conseguir desenvolver ou fortalecer as nossas vendas e desenvolver essa conexão com o produtor. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.